Cuca, boa noite. Análise do jogo, né, de tempos distintos, o Atlético fez o gol, lutou bastante, mas acabou faltando. O que foi preponderante para que o Atlético não conseguisse a vitória hoje? O que faltou? Bem, primeiro tempo, eu acho que nós jogamos o que jogávamos o ano passado, mesma intensidade, mesma movimentação, jogo muito bem jogado. Fizemos o gol, criamos outras oportunidades e, num erro nosso de cobertura, acabamos tomando o gol de empate, né? Que foi uma pena pelo que nós jogamos a primeira etapa. O segundo tempo mudou o jogo, né? O Bragantino não veio mais marcando em cima como marcou no primeiro tempo, baixou bem as linhas e nós jogamos o tempo todo no campo de ataque, né? Foi mais um ataque contra a defesa, mas sem a fortuna de fazer o gol, né? Muitas finalizações, a exemplo do que vem acontecendo na maioria dos jogos, mais de 20 bolas na trave, e o Bragantino com um jogo defensivo muito consistente. Achei que a zaga do Bragantino foi muito firme e sólida, e à medida que vai passando o tempo, vai ficando mais ansiosa a torcida, os jogadores, e as coisas naturalmente já não saem como saíam no primeiro tempo e até os 20, 25 do segundo. Acho, assim, às vezes, as trocas que a gente faz ajudam a equipe, né? E às vezes elas não surtem efeito, como não surtiram hoje, né? Na grande maioria das 5 que eu fiz, elas não deram aquele up que o time precisava, até pelo momento do jogo, que era um momento bem mais tenso, aquele momento em que um jogador cai e esfria o jogo. A torcida estava melhor que o ano passado hoje. E aí caiu um jogador, fica 3 minutos no chão, o jogo esfria, né? E aí você tem que fazer ele ferver de volta, e às vezes você não consegue porque ele não tem a sequência ideal como a gente quer que ele tenha. E isso faz parte do jogo também. Muitas das vezes já meu time fez assim também, e acabou por a gente esfriar o jogo e errar passes fáceis no final, né? Tentamos com 2 atacantes, com Vargas e o Sacha, daí quando vimos que não estávamos tendo isso, com 2 meias, e mais o Keno de um lado e o Pavão do outro, e o centroavante, né, ficando apenas com o Alan atrás, liberando bem os laterais, Arana e Guga, que fez uma boa partida, e tomamos conta do jogo. Tivemos mais do dobro de posse de bola, mais triplo, quádruplo de finalizações. Um jogo, no meu entendimento, que não foi mal jogado, longe disso, né? Na grande parte, de 3/4 do jogo foi muito bem jogado, e infelizmente também hoje não foi suficiente mais uma vez para vencer em casa. Não tenho o que falar, tem que seguir trabalhando da mesma forma, porque por mais difícil que seja entender, eu vi muita evolução hoje no jogo jogado. Não teve evolução no resultado final. Ô, Cuca, boa noite. Você acha que existe um sentimento de dever cumprido em alguns dos jogadores que estão nesse elenco e que estiveram, no ano passado, campeões brasileiros da Copa do Brasil, e que se sentem, de alguma forma, senhores da posição e que, por isso mesmo, talvez não estejam entregando como na temporada passada? Mas não tem senhores da posição, né? Se você for ver o nosso time, eu já rodei a lateral direita, a dupla de zaga já jogou outra, a lateral esquerda já jogou outro, os meias todos já saíram e jogaram, o ataque também. Hoje foi um ataque, pela primeira vez jogou junto, e jogou muito bem no primeiro tempo, e parte 20, 25 do segundo tempo. Então, não vejo que seja assim, sabe? Eu acho que ele existe, no ser humano, um relaxamento natural depois de conquistas, né? Isso infelizmente, o ser humano é assim, nós todos somos assim. E não é diferente aqui. Naturalmente, depois de 50 anos sem vencer, depois das vitórias que teve, além disso, o adversário entende mais teu jogo, respeita mais, passa a jogar mais no teu erro, que dificulta também as partidas. Cuca, boa noite aqui. Pelo 6º jogo como mandante, o Atlético não consegue vencer. São 3 empates e 3 derrotas. Você acha que é pela forma do adversário jogar, ou você acha que já passou a ser algo além da tática, a passar a ser algo emocional já dos jogadores? Tudo. Não tem
não é o jogador que é culpado, são os jogadores, é o treinador. Somos nós todos juntos culpados, né? Não tem porque eles perderam, somos nós que perdemos. Assim, não está jogando mal, cara. Pô, se você for ver a performance, muita gente vai falar, pô, o cara está falando que está jogando bem, mas está. Se você olhar um raio-x do jogo, você vai ver que foi um grande jogo. 70 minutos muito bem jogados. Mas não foi o suficiente. Hoje, de repente, faltou uma característica no final do jogo um pouco diferente, né? Porque o jogo estava muito fechado atrás. De repente, o Hulk fez falta, o Allan Kardec, que são jogadores que têm essa presença de área maior para eu fazer essas trocas. E hoje, infelizmente, por eles não estarem disponíveis, não tínhamos. Ô, Cuca, em relação a isso, você já não teve o Hulk para esse jogo, o Allan Kardec já são 3 partidas, né? E você vai rodando o ataque. Mas jogador desse tipo, de referência, muitas vezes a gente vê que o Atlético tem ali, a bola passa e não consegue fazer. Hoje foram algumas vezes. Sim. A importância desse homem de frente, de área, principalmente no futebol hoje, para você conseguir arrancar. Não, para todo o time. Tem dias que você vai ter um jogo plástico, um jogo de velocidade, um dia um jogo de contra-ataque, e na maioria dos jogos em casa você vai ter um jogo de predominância no campo de ataque do adversário. Olhem o final do jogo, como o espaço era muito curto, era em 30 metros, 20, é um arremate de fora da área, ou uma bola cruzada da linha de fundo, que vai ser o caminho mais próximo do gol, como foi a cabeçada do Nacho na trave, como foi a definição do Sacha, que o goleiro pegou, e outras tantas que a gente teve, passando ali com o Pavon cruzando, e ela raspando a trave também. Foram muitas bolas assim. Hoje a gente não tinha esses jogadores, né? Infelizmente. Cuca, boa noite. Observou que no gol do Bragantino, pelo lado esquerdo, você fez uma cobrança em cima do ala. Segundo tempo, o Atlético foi totalmente diferente. Essa cobrança foi aonde saiu o gol do Bragantino, uma falha ali pelo lado esquerdo? Não, eu não falo individualmente assim, do jogador, mas o posicionamento do Alan no segundo tempo foi muito melhor que o primeiro, e não foi dele a falha. A cobertura não foi dele. A cobertura era no setor esquerdo, mas não era dele essa bola. Era uma bola alçada frontal para o lateral direito, que entrou e que fez a jogada. Boa noite, Cuca. Você sempre vem tocando naquele ponto do time fazer a conclusão. Está faltando um pouquinho mais de capricho, né? Hoje, novamente, a mesma mais de coisa. 20. Aí eu te pergunto, você tem agora 10 dias, praticamente, para poder arrumar esse time. Tem muito de psicológico nisso, né, Cuca? A tomada de decisão. O que trabalhar nesses 10 dias? Sim. Domingo, lá em Goiânia, nós tivemos 12 conclusões, fizemos 2 gols, mais um impedido. Hoje se teve mais de 20 e fez um, né? Não se trata de falta de trabalho, é muito, isso é do emocional. O jogador, eu lembro que muitas vezes, quando estava um momento ruim para mim, era mais complicado fazer as coisas simples. O simples já não saía. E nós temos grandes jogadores que podem render muito mais e não estão rendendo porque não querem, deixando de render porque não querem. É que o emocional joga, não faz mal se você tem 18, 17 ou 35 anos, o emocional ele joga lá dentro, né? É isso que eu fui falar com o Jean-Pierre, o árbitro, que eu gosto muito, eu acho ele um excelente árbitro. Que houve um lance no primeiro tempo em que houve uma falta muito clara em cima do Ademir, e que o Alejandro saiu na cara do gol e quase fez o gol. Isso entra um balde de água fria naquele calor que você estava no jogo e te põe um monte de interrogação, de dúvidas. Então, tá bom, o VAR ia corrigir, mas o emocional não corrige, entendeu? Então, no momento que você vive, esses pequenos detalhes que no final se tornam grande, fazem a diferença na cabeça do jogador. Muita gente vai falar, não, isso aí não existe. Existe, sim. Quem joga e quem está dentro do campo ali, naqueles 10 mil metros quadrados ali, 7, 8 mil metros quadrados ali, sabe que cada metro ali mexe o emocional do jogador. Cada lance ali, seja para cima ou para baixo, mexe o emocional do jogador, do time, da torcida, enfim. Mas ele fez uma grande arbitragem, fora isso. Sempre a gente vai reclamar das coisas, né? Ficamos muito tempo o jogo sem ter
o desenrolar que devia, né? E no final, quando você dá 6 ou 7 minutos, praticamente não tem jogo, né? Porque o tempo passa muito rápido, as demoras acontecem, a conivência também, mas isso aí, para o nosso lado, também acontece, isso é normal. Oi, Cuca, boa noite para você, aqui atrás. Você sempre falou, jogadores do Atlético também, sobre essa dificuldade psicológica, né, de confiança, do emocional dos atletas dentro de campo, nessa fase que não é muito boa. Você acha que falta uma referência, digamos assim, nessa parte emocional dentro do clube, talvez até profissional, falando não só de um jogador, alguém que seria essa referência para cuidar no dia a dia dessa parte emocional? Hoje, se a gente ganha, a gente já passa aí a encostar no quarto colocado, muito próximo, e já direcionar uma ultrapassagem, né? E aí você tem esses 10 dias agora que a gente tem para outro jogo, trabalhando o emocional a favor, em cima dessa vitória de hoje, se ela viesse. Como ela não veio, é nosso trabalho amanhã recomeçar, seja qual for o resultado. Se perdeu ou empatou, a gente tem que recomeçar, porque amanhã vai amanhecer para todo mundo. E nós vamos trabalhar bem. As 2 semanas foram muito bem trabalhadas, o grupo evoluiu muito, uma pena não ter vindo o resultado. Cuca, boa noite. Não está faltando um pouquinho mais de capricho dos jogadores no passe final? Muitas vezes o Atlético está dando esse passe mais esticado, está com dificuldade do domínio da bola. Hoje nós tivemos 4 exemplos aqui do lado esquerdo que o passe foi acelerado demais, houve uma dificuldade muito grande. Como corrigir isso nesses 10 dias? E é uma questão apenas emocional ou está faltando um pouquinho mais de capricho? Essa bola que você está falando é a principal depois do gol, que é a chamada última bola. A gente teve no primeiro tempo bolas assim para fechar o jogo, fazer o 2-0. E escolhemos errado, a diagonal errada, a entrada errada, precipitação. O jogador tem 1 segundo para fazer a escolha, às vezes menos de 1 segundo, tem que ser muito rápido. E ela não foram umas escolhas perfeitas hoje para a gente poder ganhar. É uma pena, né? Um jogo com uma intensidade tão boa, um grande jogo que foi o primeiro tempo, a gente não ter conseguido vencer. Cuca, boa noite. Você já destacou o lado emocional, né, como um desafio para o time ter mais eficiência nas finalizações, ali na questão do jogo. Além disso, tem algo mais que você identificou nessa volta ao clube que possa estar dificultando a vida do Atlético, o desempenho do time? É difícil, né, você achar uma solução assim em palavras, né? Muito difícil. Vontade todo mundo tem, não está faltando para ninguém. Concentração não está faltando para ninguém, está faltando aquele algo a mais que a gente tinha o ano passado. Melhoramos no último jogo com o Atlético Goianiense. Do jogo do Atlético Goianiense para hoje, a gente melhorou também. Sabe que se hoje tivesse feito 3-1 ou 2-0, a gente estaria falando maravilha do que foi o primeiro tempo. Então, a gente não pode também achar que está tudo errado em cima disso. Temos ainda 12 partidas pela frente, né? Para ir evoluindo e conseguirmos chegar aí no máximo, no ponto mais alto que a gente conseguir. Infelizmente, não é o que o Galo está acostumado, mas é a nossa realidade.